ela foi humilhada na frente de todos. As palavras que disseram sobre ela foram duras. E naquele momento ela sentiu algo que nunca tinha sentido antes: vergonha, dor e a sensação de que ninguém estava do lado dela. Mas o que aquelas pessoas não sabiam é que Deus estava vendo tudo. E quando Deus vê a humilhação de alguém que continua de pé, a história nunca termina daquele jeito. Ela foi humilhada na frente de todos. As palavras que disseram sobre ela foram duras. E naquele momento ela sentiu algo que nunca tinha sentido antes: vergonha, dor e a sensação de que ninguém estava do lado dela. Mas o que aquelas pessoas não sabiam é que Deus estava vendo tudo. E quando Deus vê a humilhação de alguém que continua de pé, a história nunca termina daquele jeito. Ela não imaginava que aquele dia mudaria sua vida. Era para ser apenas mais um dia comum. Ela acordou cedo, como sempre fazia. Preparou tudo com cuidado, organizou suas coisas e tentou seguir a rotina normalmente. Mas algo dentro dela já estava inquieto. Às vezes o coração percebe quando algo difícil está prestes a acontecer, mesmo sem entender o motivo. Quando chegou naquele lugar, as pessoas já estavam reunidas. Alguns conversavam em grupos, outros observavam em silêncio. Ela entrou tentando parecer tranquila, tentando agir como se estivesse tudo bem. Mas bastaram alguns minutos para perceber que o clima era diferente. Olhares estranhos, sussurros, algumas pessoas desviando o olhar, outras encarando diretamente, até que alguém falou. E quando a primeira pessoa falou, outras começaram também. As palavras vieram rápidas, algumas carregadas de julgamento, outras cheias de desprezo. Ela tentou explicar. Tentou dizer que não era como estavam dizendo. Mas ninguém parecia interessado em ouvir. Às vezes as pessoas preferem acreditar na versão mais cruel da história. Porque julgar alguém parece mais fácil do que entender. Ela sentiu o rosto esquentar, o coração acelerar. E de repente percebeu algo que a fez sentir um nó na garganta. Ninguém estava do lado dela. Algumas pessoas olhavam com curiosidade, outras com reprovação, e outras simplesmente assistiam em silêncio. A humilhação aconteceu ali, na frente de todos. Palavras que ferem mais do que qualquer coisa, acusações, comentários maldosos e risadas que ecoavam como se estivessem comemorando a queda de alguém. Ela tentou manter postura, tentou não chorar, tentou parecer forte. Mas por dentro algo estava quebrando. Porque quando a humilhação acontece diante de muitas pessoas, a dor é diferente. Não é apenas o que foi dito. É a sensação de exposição, a sensação de ser julgada, a sensação de que todos estão olhando para você naquele momento. Ela respirou fundo. Tentou encontrar alguma palavra para se defender, mas percebeu que não adiantaria. Quando as pessoas decidem não ouvir, nenhuma explicação é suficiente. Então ela fez a única coisa que conseguiu naquele momento. Ficou em silêncio. Alguns interpretaram aquele silêncio como culpa, outros como fraqueza, mas ninguém sabia o que estava acontecendo dentro dela. Porque naquele momento, uma luta silenciosa começou. Ela sentiu vontade de sair correndo, vontade de desaparecer, vontade de nunca mais voltar naquele lugar. Mas, ao mesmo tempo, algo dentro dela dizia para resistir. Mesmo que fosse difícil, mesmo que fosse doloroso, mesmo que ninguém estivesse do lado dela naquele momento. Ela saiu dali com o coração pesado. Cada passo parecia mais lento do que o normal. Quando finalmente chegou em casa, fechou a porta. E o silêncio daquele lugar foi a única coisa que a recebeu. Foi ali que ela deixou as lágrimas caírem, sem testemunhas, sem olhares, sem julgamentos. Ela se perguntou várias coisas naquele momento. Por que aquilo aconteceu? Por que as pessoas foram tão cruéis? Por que ninguém tentou entender?
Essas perguntas ficaram ecoando na mente dela. Mas havia uma pergunta ainda mais profunda surgindo. Uma pergunta que muitas pessoas fazem quando passam por algo assim. Deus, o Senhor viu isso? Porque quando a humilhação acontece, parece que tudo fica escuro por um momento. Mas existe algo que ela ainda não sabia naquele dia. Mesmo quando ninguém defende você, Deus vê. E quando Deus vê uma injustiça, a história ainda não terminou. Depois daquele dia, tudo parecia diferente. Não era apenas o que tinha acontecido, era o que ficou dentro dela depois. Algumas humilhações acabam no momento em que acontecem, mas outras continuam ecoando por dias, e às vezes por muito mais tempo. Naquela noite, ela tentou dormir cedo. Achou que o cansaço emocional faria o corpo simplesmente apagar, mas não foi assim. O silêncio do quarto parecia amplificar cada pensamento. Cada palavra que disseram naquele dia voltava à mente. Como se estivesse acontecendo outra vez. Ela lembrava dos olhares, das acusações, das risadas. E cada lembrança trazia novamente aquela sensação de vergonha. Ela virou de um lado para o outro na cama, tentando distrair a mente, tentando convencer a si mesma de que aquilo iria passar. Mas a mente humana tem algo curioso. Quando estamos feridos, ela insiste em revisitar o momento da dor, como se estivesse tentando entender o que aconteceu, ou tentando encontrar uma resposta que não veio. Foi naquela madrugada que as lágrimas voltaram, silenciosas, sem ninguém para ver, sem ninguém para ouvir. Ela não chorava apenas pela humilhação, chorava pela sensação de injustiça. Chorava por se sentir sozinha. Chorava porque nunca imaginou que pessoas que ela conhecia poderiam agir daquela forma. Talvez você já tenha vivido algo parecido, quando alguém fere você profundamente e depois segue a vida normalmente, enquanto você fica ali, tentando juntar os pedaços do que foi quebrado. Nos dias seguintes, ela tentou continuar com a rotina, tentou agir como sempre. Mas algo dentro dela estava diferente. Existia um peso constante. Algo que parecia acompanhar cada passo. Ela evitava lugares onde poderia encontrar aquelas pessoas. E quando precisava passar perto, o coração acelerava. A mente começava a imaginar novos julgamentos, novos comentários, novos olhares. Esse é o efeito da humilhação. Ela não machuca apenas no momento. Ela cria cicatrizes emocionais. E essas cicatrizes fazem você questionar muitas coisas. Ela começou a se perguntar se tinha feito algo errado. Começou a revisitar situações antigas tentando entender se havia provocado aquilo. Porque quando muitas pessoas apontam o dedo ao mesmo tempo, a mente começa a duvidar até da própria verdade. Mas havia algo que ninguém via. Mesmo com toda aquela dor, ela ainda tentava buscar Deus. Talvez não com palavras bonitas. Talvez não com orações longas. Às vezes apenas sentando em silêncio e dizendo algo simples. Deus, eu não entendo. Essa oração simples carregava mais sinceridade do que qualquer discurso, porque vinha de um coração ferido. E Deus nunca ignora um coração ferido. Houve noites em que ela se sentou na cama apenas olhando para o teto, pensando se algum dia aquilo iria mudar. Pensando se sua imagem diante das pessoas seria restaurada. Pensando se sua vida voltaria ao normal. E em alguns momentos a dúvida apareceu. A dúvida sobre o futuro, a dúvida sobre si mesma, a dúvida sobre se conseguiria superar aquilo. Mas mesmo nas noites mais difíceis, havia algo que continuava ali dentro dela, uma pequena chama, muito pequena, mas ainda viva. Era fé, não uma fé forte e inabalável naquele momento, mas uma fé suficiente para impedir que ela desistisse. Porque quando alguém sofre humilhação, existem dois caminhos possíveis. Ou o coração se fecha completamente, ou ele aprende a depender ainda mais de Deus.
Ela ainda não sabia qual caminho sua história iria seguir. Mas algo estava acontecendo dentro dela, mesmo sem perceber. Mesmo em meio às lágrimas, mesmo em meio à confusão. Deus estava trabalhando em silêncio, porque muitas vezes, quando parece que nada está acontecendo, é exatamente quando Deus começa a preparar a virada da história. O tempo passou, alguns dias viraram semanas. Mas a lembrança daquele dia ainda estava viva dentro dela. Ela continuava tentando seguir a vida normalmente. Continuava acordando cedo. Continuava cumprindo suas responsabilidades. Continuava tentando manter a aparência de que estava tudo bem. Mas por dentro, o peso ainda estava ali. E houve um dia específico em que tudo pareceu mais difícil do que nos outros. Às vezes não é um grande acontecimento que nos derruba. Às vezes é apenas o acúmulo de muitas coisas que ainda não cicatrizaram. Naquele dia, ela saiu de casa já sentindo que algo estava diferente. O coração estava pesado. A mente parecia cansada antes mesmo de o dia começar. Durante o caminho, alguns pensamentos começaram a aparecer. Pensamentos que muitas pessoas têm quando estão feridas. Talvez seja melhor desistir. Talvez eu não consiga mudar essa situação. Talvez minha história tenha terminado daquele jeito mesmo. Esses pensamentos vieram devagar, como se fossem apenas reflexões momentâneas. Mas logo começaram a ficar mais fortes. Porque quando alguém passa por humilhação pública, existe algo que é muito difícil de enfrentar, a sensação de que sua imagem foi destruída diante das pessoas. Ela pensou em evitar lugares. Pensou em mudar completamente sua rotina. Pensou até em desaparecer por um tempo. Porque parecia mais fácil fugir do que enfrentar novamente os olhares e comentários. Naquela tarde, ela chegou em casa mais cedo. Sentou-se em silêncio na sala e ficou olhando para o chão por alguns minutos. Ali, naquele silêncio, veio o pensamento mais difícil de todos. O pensamento de desistir. Não necessariamente desistir da vida, mas desistir de lutar para restaurar o que havia sido quebrado. Desistir de tentar provar algo para as pessoas. Desistir de esperar que alguém entendesse sua verdade. Porque lutar sozinho por muito tempo cansa. E quando o cansaço emocional chega ao limite, a mente começa a buscar qualquer forma de descanso. Ela fechou os olhos, respirou fundo. E pela primeira vez desde aquele dia, disse algo diferente em oração. Não foi uma oração organizada. Não foi uma oração cheia de palavras bonitas. Foi apenas uma frase simples. Deus, eu não aguento mais assim. Às vezes a oração mais poderosa não é a mais longa, é a mais sincera. E naquele momento, ela não estava tentando parecer forte diante de Deus. Ela estava apenas sendo verdadeira. Falando exatamente o que estava sentindo. E naquele silêncio depois da oração, algo curioso aconteceu. Nada externo mudou, o problema ainda existia. As pessoas ainda pensavam o que pensavam. Mas algo dentro dela começou a mudar lentamente. Não foi uma emoção intensa. Não foi uma sensação extraordinária. Foi algo mais simples. Uma pequena sensação de calma. Como se alguém estivesse dizendo silenciosamente: continue. Ela abriu os olhos. Ainda havia lágrimas, ainda havia dor. Mas também havia algo novo. Uma pequena decisão. Ela decidiu que não iria desistir naquele dia. Mesmo sem saber como a história iria terminar. Mesmo sem saber se as pessoas mudariam de opinião. Mesmo sem saber se sua reputação seria restaurada. Ela decidiu continuar. Porque às vezes o maior ato de coragem não é vencer imediatamente. É simplesmente continuar caminhando quando tudo dentro de você quer parar. Ela ainda não sabia. Mas aquele momento seria o ponto de virada da história dela. Porque quando alguém chega ao limite e ainda assim escolhe continuar, Deus começa a escrever um novo capítulo. Depois daquele dia em que ela disse a Deus que não aguentava mais. Algo começou a acontecer,
mas não da forma que ela imaginava. Nenhum grande anúncio aconteceu. Nenhuma mudança imediata apareceu diante dos olhos dela. Na verdade, externamente parecia que tudo continuava igual. As mesmas pessoas, os mesmos lugares, as mesmas lembranças. Mas algo dentro dela estava diferente. Aquela pequena decisão de continuar, mesmo cansada, abriu espaço para algo novo. Porque quando alguém chega ao limite e entrega sua dor a Deus, algo começa a se mover, mesmo que ainda não seja visível. Nos dias seguintes, ela percebeu pequenas mudanças dentro de si, coisas simples. Ela conseguia respirar com mais calma. Conseguia organizar os pensamentos com mais clareza. Conseguia enfrentar o dia sem aquela sensação constante de desespero. Isso não significava que a dor tinha desaparecido, mas significava que ela já não estava carregando tudo sozinha. Deus estava trabalhando, mesmo em silêncio. E muitas vezes é assim que Deus age. Enquanto esperamos uma mudança imediata nas circunstâncias, Ele começa primeiro restaurando o coração. Porque um coração restaurado consegue atravessar situações que antes pareciam impossíveis. Em um daqueles dias, algo inesperado aconteceu. Ela encontrou uma pessoa que conhecia há muito tempo. Alguém que não tinha participado daquele momento de humilhação. Essa pessoa olhou para ela com sinceridade e perguntou: "Você está bem?" A pergunta parecia simples. Mas foi a primeira vez, desde aquele dia difícil, que alguém perguntou com verdadeiro interesse. Ela hesitou por alguns segundos. Pensou em responder que estava tudo bem, como fazia normalmente. Mas algo dentro dela decidiu ser honesto. Ela disse apenas: "Foi difícil." Aquela pessoa ouviu, sem interromper, sem julgar. E às vezes é exatamente isso que alguém precisa. Alguém que simplesmente escute. Depois de alguns minutos de conversa, aquela pessoa disse algo que ficou marcado na mente dela. Disse: "Nem tudo que dizem sobre você define quem você é." Aquelas palavras pareceram simples, mas tocaram algo profundo dentro dela. Porque quando alguém passa por humilhação, uma das coisas mais difíceis é separar a opinião das pessoas da própria identidade. Muitas vezes começamos a acreditar nas acusações. Começamos a duvidar de quem realmente somos. Mas naquele momento ela percebeu algo importante. As palavras que disseram sobre ela naquele dia não eram a verdade completa da sua história. E Deus sabia disso. Nos dias que seguiram, pequenas coisas começaram a acontecer. Algumas pessoas começaram a perceber que o que tinham ouvido não era exatamente como parecia. Outras começaram a se aproximar novamente. Algumas conversas que antes estavam fechadas começaram a se abrir. Nada aconteceu de uma vez. Foi um processo. Mas cada pequena mudança era como um sinal de que algo estava sendo restaurado. E enquanto as circunstâncias lentamente começavam a mudar, algo ainda mais importante estava acontecendo dentro dela. Ela estava ficando mais forte, mais consciente, mais dependente de Deus. Ela começou a entender algo que antes não conseguia ver. A humilhação que parecia o fim da história tinha se tornado um ponto de transformação. Não porque a dor não foi real, mas porque Deus estava usando aquela experiência para formar algo novo dentro dela, uma fé mais profunda, uma confiança mais verdadeira e uma certeza que ela nunca mais esqueceria. Deus vê aquilo que os outros não veem, mesmo quando ninguém defende você. Mesmo quando as pessoas julgam sem conhecer toda a história, mesmo quando parece que a injustiça venceu, Deus vê, e quando Deus vê, Ele também age. O tempo continuou passando, e aquilo que antes parecia impossível começou a mudar lentamente. Não foi algo repentino. Não foi um momento dramático em que tudo virou de uma vez. Foi um processo. E processos muitas vezes são silenciosos. Mas são exatamente neles que Deus começa a mostrar que a história ainda não terminou. Algumas semanas depois daquele dia difícil,
algo começou a acontecer que ela não esperava. As mesmas pessoas que antes tinham apenas ouvido acusações começaram a perceber que algo não estava certo. Alguns comentários começaram a circular. Algumas perguntas começaram a surgir. E pouco a pouco, aquilo que parecia uma verdade absoluta começou a ser questionado, porque quando algo não é verdadeiro, o tempo costuma revelar. Ela não precisou se defender da forma que imaginou que precisaria. Não precisou provar nada com raiva. Não precisou responder na mesma intensidade com que foi atacada. Enquanto muitos esperavam uma reação impulsiva, ela decidiu continuar caminhando, em silêncio, confiando que Deus estava vendo tudo. E havia algo poderoso nesse silêncio, porque enquanto algumas pessoas continuavam falando, ela continuava vivendo, trabalhando, cumprindo suas responsabilidades, seguindo em frente. E aos poucos, quem observava começou a perceber algo diferente. A postura dela não era de alguém que estava tentando esconder algo. Era de alguém que decidiu não permitir que a humilhação definisse sua identidade. Esse tipo de postura fala mais alto do que muitas palavras. E foi exatamente isso que começou a mudar a percepção das pessoas. Alguns começaram a se aproximar novamente. Outros começaram a pedir desculpas. Alguns admitiram que tinham acreditado em coisas sem saber toda a verdade. Cada uma dessas situações era como uma pequena peça sendo colocada no lugar certo. Mas o momento mais marcante aconteceu em um dia que ela não esperava. Ela estava em um lugar onde várias pessoas estavam reunidas. Algumas das mesmas que tinham presenciado aquela humilhação meses antes. E naquele momento, alguém disse algo em voz alta. Algo que mudou completamente o ambiente. A pessoa falou que tinha descoberto o que realmente tinha acontecido naquela história. Falou que algumas coisas que foram ditas naquele dia não eram verdadeiras. E que ela tinha sido julgada injustamente. Por alguns segundos o ambiente ficou em silêncio. Um silêncio diferente. Um silêncio de reflexão. Ela não disse nada. Não precisou. Porque naquele momento algo estava sendo restaurado diante de todos. A reputação que parecia destruída estava sendo reconstruída. Mas o mais interessante é que, naquele momento, ela não sentiu vontade de se vingar. Não sentiu vontade de apontar erros. Não sentiu vontade de humilhar quem a tinha humilhado. Porque a dor que ela passou também ensinou algo importante. Quando Deus levanta alguém, não é para repetir a mesma injustiça. É para mostrar que a graça é maior. Algumas pessoas se aproximaram dela depois. Algumas pediram perdão. Outras apenas disseram que tinham entendido tudo errado. Ela ouviu, com calma. Porque naquele momento seu coração já estava em outro lugar. A humilhação que parecia o fim da história tinha se tornado apenas um capítulo difícil. Mas não o último. E olhando para trás, ela percebeu algo que não tinha conseguido ver no começo. Se aquele dia de humilhação não tivesse acontecido, talvez ela nunca tivesse experimentado o que Deus fez depois. Ela nunca teria descoberto a força que existia dentro dela. Nunca teria aprendido a depender de Deus de uma forma tão profunda. Nunca teria entendido que a opinião das pessoas não define quem ela é. E naquele dia, enquanto tudo aquilo era restaurado diante dos olhos de muitos, ela entendeu algo que nunca mais esqueceria. Quem te humilha não escreve o final da sua história. Deus escreve. Depois de tudo o que aconteceu, houve um momento em que ela finalmente conseguiu olhar para trás e entender a própria história. No começo parecia impossível. A dor era grande demais. A humilhação era recente demais. As lembranças ainda estavam muito vivas. Mas o tempo tem uma forma curiosa de revelar aquilo que antes não conseguimos enxergar. Alguns meses depois, a vida dela já não era a mesma. Algumas pessoas que antes se afastaram começaram a demonstrar respeito novamente. Outras que tinham julgado sem entender passaram a olhar para ela de forma diferente.
Mas a mudança mais importante não aconteceu ao redor dela, aconteceu dentro dela. Ela já não era a mesma pessoa que saiu daquele lugar com o coração quebrado. A dor tinha ensinado algo que nenhuma vitória fácil poderia ensinar. Ela aprendeu a não depender da aprovação das pessoas para saber quem era. Aprendeu que a opinião de quem julga sem conhecer não tem o poder de definir sua identidade. E, principalmente, aprendeu algo que mudou completamente sua forma de viver. Deus estava presente mesmo nos momentos em que parecia silêncio. Naquele dia em que ela foi humilhada, parecia que ninguém estava vendo. Parecia que a injustiça tinha vencido. Parecia que a história dela tinha terminado da pior forma possível, mas Deus estava vendo. Ele viu cada palavra, cada olhar, cada lágrima que caiu em silêncio. Ele viu as noites em que ela chorou sozinha. Viu o momento em que ela pensou em desistir. E viu também o momento em que ela decidiu continuar. Porque existe algo que muitas pessoas esquecem. Deus não trabalha apenas nos momentos em que tudo está bem. Ele trabalha também nos momentos em que a dor parece maior que a esperança. E às vezes é exatamente nesses momentos que ele começa a escrever os capítulos mais importantes da nossa história. A humilhação que parecia o fim se tornou apenas o começo de uma transformação. Ela se tornou mais forte, mais consciente, mais dependente de Deus e mais livre da opinião das pessoas. Hoje, quando alguém pergunta sobre aquele período difícil, ela não fala apenas da dor. Ela fala do que Deus fez depois. Fala da força que encontrou quando achou que não tinha mais nenhuma. Fala da paz que começou a surgir mesmo antes das circunstâncias mudarem. Fala da restauração que aconteceu quando tudo parecia perdido. E se existe algo que ela diria para alguém que está passando por humilhação agora, seria algo muito simples. Não tome decisões sobre sua vida baseadas no momento mais difícil da sua história, porque o capítulo mais doloroso nunca é o capítulo final. Deus ainda está escrevendo. Talvez hoje você esteja vivendo algo parecido. Talvez alguém tenha julgado você sem conhecer sua verdade. Talvez palavras duras tenham sido ditas sobre você. Talvez você tenha sentido vergonha, dor ou até vontade de desistir. Mas existe algo que você precisa lembrar. Quem te humilha não tem autoridade para definir quem você é. Quem define sua história é Deus. E quando Deus decide levantar alguém, ninguém consegue impedir. Se você já passou por um momento em que pensou que sua história tinha acabado, mas continuou de pé, escreva aqui nos comentários: Deus me levantou. Porque às vezes a sua história pode ser exatamente o que outra pessoa precisa ouvir para não desistir hoje. E nunca esqueça disso, a humilhação pode ser o começo de algo que ninguém imaginava. Mas quando Deus decide agir, a história muda.